35%. Essa é a percentagem de poupança que a construção em terra batida, taipa, historicamente proporcionou em comparação com o tijolo convencional no sul de Portugal. O custo do material era quase nulo, pois a terra está mesmo debaixo dos nossos pés. O único equipamento necessário eram os taipais de madeira. A mão de obra era essencialmente a compressão manual, realizada através do esforço conjunto da comunidade. Até meados do século XX, esta era uma realidade inegável nas regiões do Alentejo e do Algarve, em Portugal. Não se tratava de uma técnica de construção alternativa, mas sim do padrão de construção mais econômico e duradouro disponível. Hoje, tente abrir o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, RGEU, ou os Eurocódigos que regem o nosso setor da construção. Procure pela palavra-chave taipa, ou terra batida. Encontrará inúmeras tabelas de especificações detalhadas para betão armado, aço e paredes de tijolo, mas quase não encontrará qualquer regulamentação direta para a técnica de construção em terra. O sistema legal e os regulamentos de Portugal foram concebidos para servir à indústria do cimento e do aço. Qualquer desvio deste padrão exige processos técnicos complexos que os cidadãos têm de pagar do seu próprio bolso. Temos fortalezas em Portugal que ainda se mantêm de pé desde o século XII. O Castelo de Paderne e o Castelo de Silves são exemplos supremos da técnica de taipa militar, construídos durante o período de domínio islâmico. Esta não é a história de uma técnica de construção que falhou. Esta é a história de uma técnica que foi demasiadamente bem-sucedida, mas que não gera qualquer fatura recorrente para a indústria pesada. Bem-vindo a esta análise aprofundada sobre o esquecimento tecnológico na arquitetura em terra batida. O arquivo histórico abre-se no sul da Península Ibérica, muito antes da fundação da nação portuguesa. Os habitantes locais não construíam templos em betão, construíam abrigos e fortalezas com a própria terra que pisavam. Isso tem um significado profundo para a evolução da nossa arquitetura vernacular. Quando uma técnica domina a vida civil e militar de uma região durante séculos, isso prova que a física deste material é absolutamente fiável. As pessoas comuns nunca fariam das paredes de suas casas uma experiência num ambiente climático rigoroso, apenas construíam com o que realmente funcionava. Este método possui uma simplicidade e acessibilidade fascinantes. Os taitais de madeira definiam a forma e espessura da parede. A terra úmida, composta por uma mistura equilibrada de areia, silt e argila local, era deitada no interior em camadas finas. De seguida, começava a fase de compactação manual através de grandes maços ou pilões. A ferramenta batia na superfície de forma rítmica, compactando a terra solta até que o som mudasse para um eco denso e sólido. Quando a parede atingia a altura desejada, os taipais eram imediatamente removidos. A estrutura sustinha-se por si só, surpreendentemente dura, e transmitia uma sensação de frescor ao toque. Sem necessidade de argamassas industriais, sem fornos que consomem muita energia e sem tempo de cura química, as entidades reguladoras podem legislar contra esta técnica, mas não podem revogar as leis fundamentais da física. O que os antigos construtores no Algarve e no Alentejo entendiam sem precisarem de laboratórios é que a terra sob pressão se transforma em outro tipo de matéria. As partículas bloqueiam-se entre si e a massa se estabiliza completamente. A parede se torna monolítica, e paredes monolíticas não falham da mesma forma que os tijolos unidos por juntas de argamassa. A estrutura e o material fundem-se em uma única entidade. Este não é um fenômeno isolado no nosso país, mas sim uma convergência de engenharia partilhada em toda a bacia do Mediterrâneo. Muralhas intactas e aldeias agrícolas foram construídas baseadas no mesmo princípio de compactação natural. A questão atual não é se a técnica de taipa batida funciona, mas sim o que aconteceu com esta técnica em Portugal nas últimas décadas. Para entender por que razão a técnica da taipa quase desapareceu da construção convencional, primeiro temos de compreender por que não deveria ter sido descartada.
O moderno Sistema de Certificação Energético, SCE, avalia as paredes essencialmente por sua resistência térmica, ou seja, o nível de isolamento. Segundo essa métrica singular, um bloco moderno revestido a poliestireno, como o sistema Capoto, vence facilmente no papel. Mas as normas modernas frequentemente ignoram o verdadeiro superpoder da técnica de terra batida, a inércia térmica. Uma parede de taipa tradicional portuguesa é geralmente muito espessa e densa, pesando toneladas por metro quadrado. Essa enorme massa absorve o calor de forma extremamente lenta e o liberta com um atraso temporal equivalente. A parede não simplesmente bloqueia a temperatura ambiente, ela atrasa a penetração da temperatura no interior. O sol abrasivo de agosto na planície alentejana atinge a parede ao meio-dia, mas só se propaga para o interior de madrugada. O frio cortante das manhãs de inverno penetra nessa mesma parede e só é liberado no interior quando a noite cai. A casa mantém sempre estabilidade e conforto térmico enquanto o clima externo oscila drasticamente. Isso é a inércia térmica em ação, um fato físico inegável que manteve muitas gerações frescas sem qualquer sistema de ar-condicionado. A técnica da taipa possui ainda uma capacidade de regulação de umidade que os materiais sintéticos herméticos não conseguem igualar. A parede de terra literalmente respira, absorvendo a umidade excessiva no interior e liberando-a automaticamente quando o ar fica seco. Numa casa de taipa bem concebida e mantida, o risco de condensação e molo no interior é praticamente nulo. No entanto, há uma regra de ouro na arquitetura vernacular. A água líquida é o inimigo mortal da terra não estabilizada. É por isso que a nossa tradição de construção sempre seguiu o ditado popular: boas botas e bom chapéu. Isso significa que as fundações de pedra devem ser elevadas para evitar a umidade do solo, e o telhado deve ter beirais salientes para proteger contra a chuva. Desde que se respeite o ciclo da água, este material bruto pode permanecer intacto por séculos. Pense no modelo de construção moderno em qualquer subúrbio de Portugal hoje. Sua bomba de calor tem de trabalhar arduamente todos os dias para arrefecer o ar em uma casa construída com materiais ocos, leves e de rápida execução. Este sistema mecânico consome eletricidade incessantemente, enquanto contas enormes chegam regularmente todos os meses. Agora, imagine viver circundado por uma parede que mantém automaticamente uma temperatura de 20 graus Celsius em pleno calor de verão na planície alentejana. A casa climatiza-se a si mesma, os custos de energia caem a pique e a sensação de conforto surge de forma totalmente natural. O material principal está no próprio terreno de construção, e o custo financeiro básico, em sua essência, é apenas o trabalho humano. Então, por que razão a maioria dos empreiteiros portugueses continua a empilhar blocos de cimento e colar painéis de espuma sintética? Em Portugal, a lei não proíbe a construção em terra crua, mas o sistema a torna procedimentalmente exaustiva e financeiramente arriscada. O enquadramento legal exige o cumprimento dos eurocódigos estruturais que estão parametrizados quase exclusivamente para o betão e o aço. Para aprovar o projeto de uma casa de taipa, os cidadãos precisam contratar engenheiros altamente especializados dispostos a atestar este método. Este processo requer testes de laboratório custosos para provar a resistência da mesma terra que ergueu o castelo de Paderne há 800 anos. A argila do subsolo é gratuita, mas os procedimentos burocráticos necessários para legalizá-la custam milhares de euros. O sistema de avaliação bancária para concessão de crédito agrava ainda mais este estrangulamento metodológico. Se tentar solicitar um crédito habitação convencional para uma casa de taipa contemporânea, os avaliadores terão extrema dificuldade em encontrar imóveis comparáveis. Construções fora do padrão de concreto armado e tijolo oco são frequentemente desvalorizadas nas escalas de risco das instituições bancárias. A singularidade arquitetônica e sustentabilidade que o proprietário tanto procurou transformam-se em uma dedução direta no valor de financiamento da própria casa.
O setor segurador também segue o mesmo roteiro corporativo e profundamente conservador. Quase não existem matrizes de risco padronizadas ou prêmios listados para a arquitetura em terra em muitas seguradoras a operar em Portugal. O sistema de licenciamento das autarquias e o sistema de formação profissional completam o ciclo fechado desta exclusão silenciosa. Nosso país não possui nenhum sistema de certificação profissional generalizado destinado a formar mestres taipeiros para o mercado de trabalho atual. O Sistema Nacional não rejeita diretamente a técnica da taipa, simplesmente elimina a categoria procedimental que permitiria sua aprovação de forma fácil e direta. Foram criados regulamentos prescritivos que implicitamente assumem o concreto armado e o tijolo oco como as únicas vias de aprovação rápida,